cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas que estão ligados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Eu me chamo Álvaro Silva e vocês estão todos ligados no canal Vascaíno desde sempre. Já peço a cada um de vocês, deixa aquele like esperto, se inscreva no canal, é de graça. Se você quiser também se tornar membro, tem 3 opções de planos aí também para você escolher, R$3 por mês, R$5 por mês e R$8 por mês. Eu ainda não criei vídeos exclusivos para membros, mas prometo que nos próximos dias vou estar criando e vou estrear também as minhas lives, viu? Aí a live vai ser o seguinte, vai ser uma live por semana aberto a todo o público, a todos os inscritos e não inscritos, e outra live aí fechada somente para membros. Então corre lá e já garante a sua vaga. E peço a cada um de vocês também que tem aquele desejo no coração aí que o Papai do Céu colocou de ajudar o nosso canal, de dar uma forcinha aqui pro Álvaro Silva, lembrando que eu faço um trabalho amador, um trabalho de jornalismo, um trabalho sério. Tento deixar vocês bem informados e também dou a minha opinião aqui, comentários aqui em cima do nosso dia a dia esportivo. Então dá essa forcinha aí pro amigo, tá bom? E deixa aí também o anúncio correr aí, 30 segundinhos de anúncio, não custa nada. Valeu, galera? Agora vamos dar início ao nosso vídeo de hoje, sem muita delonga, vamos direto ao que nos interessa. E retornou a colina, o bom filho a casa torna, o nosso búfalo, isso mesmo, gente, Rossi, ex-camisa 7 aqui do Vasco da Gama, está de volta. Após ter passado pelo nosso clube na temporada de 2019, ele já atuou pela Chapecoense, já atuou pela equipe do Bahia, estava atualmente no mundo árabe, né? O contrato dele teve término em abril, ele estava aí 2 meses, vamos dizer assim, 2 meses e meio sem assinar com nenhum clube, e assim que o Vasco da Gama entrou em contato com ele, ele não esperou nem falar de salários, ele já deu o ok, já deu o sim, logo de imediato, e ele está muito feliz de retornar para o nosso clube, a voltar aí a vestir a nossa camisa, né, gente? E aí é o seguinte, o Rossi, ele é um cara bem raçudo, né? Um cara de muita raça, muita entrega, corre bastante, marca bastante, né? É bastante aguerrido. E inclusive na temporada de 2019 ele se destacou aqui no Vasco, inclusive naquela ocasião a gente brigou também para não cair e o Vasco conseguiu se safar aí da Série B com o Rossi em campo. Para quem não se lembra, né, até a última rodada desse campeonato, diga-se de passagem, foi numa partida realizada entre Vasco da Gama e Chapecoense no Maracanã, foi recorde naquela temporada, foi uma festa linda, e Rossi fazia parte daquele elenco. O fato é que depois ele saiu da nossa equipe, enfim, girou aí por vários clubes e está de volta ao nosso gigante. Galera, é o seguinte, os números de Rossi, né, eu já falei para vocês que ele já passou por Chapecoense, já passou também pelo futebol chinês, esteve no Internacional de Porto Alegre, passou aqui pelo Vasco, passou pelo Bahia, né, e também pelo Al Fazili, que é um clube da Arábia Saudita, o último clube no qual ele estava atuando. E é o seguinte, pelo Vasco da Gama, ele anotou aqui 4 gols, 5 assistências em 41 jogos. Os números dele no Vasco não são tão grandiosos, mas são bons números se tratando de atacante de lado, né, de beirada, ele que joga de ponta direita, né. No Bahia ele já teve um desempenho melhor, ele anotou aí, deixa eu ver, ele anotou 13 gols, né, 12 assistências, né, em 95 jogos. Olha como que os números já melhoraram bastante. E aí depois pelo Al Fazil, da Arábia Saudita, foram 9 gols e 0 assistências em 23 jogos, né. Está de volta aí ao nosso ataque, pode fazer aí de repente fazer sombra ao nosso menino, ao nosso cria Gabriel Peck, e lembrando que o Gabriel Peck pode jogar também pela ponta esquerda. Enfim, fato é que Ramon Dias cada dia mais vai tendo mais opções para montar aí o ataque do Vasco da Gama. Como eu já vim dizendo para vocês há alguns dias, é um setor que carece bastante de reforço, que carece bastante aí de opções, de peças de reposições, uma vez que o nosso time marca muito pouco gol nessa temporada. Aí, galera, é o seguinte, ele que o Rossi, que é brasileiro, né? Ele tem 30 anos, ele ainda é novo, tá? O Búfalo, vamos dizer assim, que para um homem é o auge da sua idade, é o ápice dos 30 aos 35 anos de idade. Ele tem 1,67 m de altura e, como eu já falei para vocês, atua de ponta direita. Nesse momento, desculpa, gente, nesse momento, eu vou estar abrindo aspas, tem 3 frases aqui sensacionais do nosso Búfalo, né? Eu vou chamar ele só de Búfalo agora. Do nosso Búfalo aí que voltou à colina. Abre aspas para o Rossi. Quem joga no Vasco vira vascaíno.
Esquece. Quando você sente o calor da torcida, até os funcionários viram vascaínos. Fecha aspas. Essa é uma das frases dele. Vamos ler outra frase do nosso Búfalo da Colina. Sempre falei para minha família, tenho vontade de voltar. Olha que legal, gente. Ele sempre falou para a família dele que ele tinha vontade de voltar. Aí agora eu vou até colocar na tela aí um lance interessante, uma conversa com o MC Darlan em rede social. MC Darlan, para quem não sabe, né, ele é MC aí de torcida organizada, faz bastante música do nosso Vascão. Inclusive, em 2019, nesse jogo que eu falei para vocês entre Vasco e Chapecoense, Darlan e Alexa cantaram no gramado do Maracanã no intervalo da partida, diga-se de passagem. Fato é que Darlan perguntou para Rossi na sua rede social se era verdade mesmo ou não, porque as pessoas falam muita mentira, que ele estaria voltando para o Vasco da Gama, e eu vou ler para vocês aqui, eu vou abrir aspas para o Rossi. Eu sou o cara mais feliz do mundo. Voltei para o lugar que jamais deveria ter saído. Vamos sair dessa, nem que eu morra em campo. Tamo junto. Fecha aspas para o nosso atacante Rossi. Então assim, ele já chegou chegando, o cara não quis ouvir quanto ele ia ganhar de salário, quanto tempo que ia ser de contrato, não quis saber, já falou que vinha na hora. Já tá publicando amor eterno aí em todas as redes sociais pelo nosso clube. Tá dizendo que quem joga no Vasco vira vascaíno, sendo vascaíno ou não vira, e quem já é fica mais ainda. Né? E ainda falou que se for preciso, se for necessário, ele vai fazer de tudo para ajudar o nosso time a sair dessa situação, que ele vai dar a vida dele, vai dar o sangue em campo. Então, Rossi, Búfalo da Colina, eu vou chamar você só de Búfalo agora, El Búfalo da Colina, seja bem-vindo novamente em São Januário, bom filho a casa torna. Gente, uma notícia muito boa, fiquei muito feliz de saber que ele retornou. É um jogador novo ainda. Muita gente fala que ele corre que nem maluco, corre pra lá, corre pra cá e não entrega nada, mas uma coisa ele tem garra, disposição e vontade. E outra, é vascaíno mesmo, então isso ajuda e ajuda muito. Gente, para agora a gente poder estar aí mudando aí o assunto, não mudando de assunto, mas tá pulando aí o tópico, né? Vamos falar agora de Pablo Verrete, ou Pablo Verrete, assim como vocês preferirem falar. Pablo Verrete foi anunciado no dia de ontem pelo Belgrano e pelo Vasco da Gama que ele estaria acertado com o nosso clube. Hoje, em torno de 10 da manhã, ele desembarcou no aeroporto internacional do Rio de Janeiro do Galeão. Já concedeu entrevistas a alguns torcedores e repórteres que ali estavam logo pela manhã e disse estar bastante alegre, bastante otimista com a oportunidade de vestir a camisa de um grande clube brasileiro, que é o nosso Vasco da Gama, né, gente? Ele tem bons números na temporada, né? Anotou 13 gols em 27 partidas. Os números dele com a camisa do Belgrano é uma média de 0,5 gols por partida, ou seja, a cada 2 partidas ele faz um gol, né? E ainda também ajuda na parte de assistências. E a comissão técnica do Vasco também vê com bons olhos a chegada dele, uma vez que a gente precisa, já falei isso aqui agora há pouco, a gente precisa de reforço, e ainda assim a gente continua especulando outros atletas para o setor de ataque. A comissão técnica vê com bons olhos a chegada tanto dele quanto de Sebastião Ferreira, uma possível chegada de Diego Costa, que eu vou falar daqui a pouco, e até mesmo outros atletas para o setor, para ter aí variações táticas e opções no banco de reserva para poder tentar se mudar um panorama de uma partida durante o jogo. Perdão, gente. Pablo Verrete vai usar no Vasco da Gama a camisa 99. A camisa 9, ela pertence a Sebastião Ferreira, então Pablo Verrete vai usar a camisa 99. Fiquem agora aí com a entrevista, com a primeira entrevista concedida pelo centroavante na sua chegada aqui ao Rio de Janeiro, já em solo brasileiro. Por favor, expectativa para goles no Vasco, goles. Muchas gracias. Una palabra para los hinchas del Vasco. Estoy muy contento de llegar acá, así que bueno, con ganas de ponerme a disposición del entrenador, de ponerme a entrenar y poder jugar lo más rápido posible. ¿Cómo estás físicamente? Bien, muy bien, venía jugando con competencia, así que la verdad que estoy muy bien. Expectativa de muchos goles no Vasco. Vamos a ofrecerle mucho sacrificio al equipo para salir del lugar donde está, que es un momento complicado, pero venimos a aportar lo que uno hace dentro de la cancha y del día a día para que Vasco vuelva a los mejores lugares arriba en la tabla de posiciones. No, la verdad que es un placer, un gran entrenador. Como te decía recién, muchas ganas de ponerme a la orden de él y de poder darle lo mejor al club que entre todos tenemos que aportar para que salga del lugar donde está.
Estamos de volta. Agora que vocês puderam ver aí a satisfação de Pablo Verratti, né? Todo aí o calor humano que ele já recebeu na chegada aqui no Rio de Janeiro hoje pela manhã no aeroporto. Então vocês ficaram aí com as palavras do nosso novo centroavante, nosso novo atacante. E é o seguinte, o Belgrano, vou até colocar a arte, até colocar a arte aí na tela para vocês verem. Hoje à tarde o Belgrano se despediu do atleta através de redes sociais aí, agradecendo aí pelos muitos gols marcados com a camisa do clube argentino. Boa sorte para você, Pablo Verratti, seja bem-vindo ao Vasco da Gama, muito bem-vindo também ao futebol brasileiro e tudo de bom para você, sobretudo que você tenha êxito com a nossa Cruz de Malta. Vamos agora mudar de assunto, galera, vamos falar aí de Diego Costa, é um assunto que está pegando bastante fogo no dia de hoje. Vou trazer uma informação para vocês quentíssima, que quem divulgou essa informação foi o GE, o Globoesporte.com, que cobre aí o dia a dia esportivo de vários clubes pelo Brasil afora. E é o seguinte, segundo foi apurado pelo próprio Globoesporte.com, Paulo Brax não viajou a Madrid no dia de hoje. Ele viajaria hoje ou ontem. Fato é que ele ainda não embarcou para Madrid para tentar aí sacramentar a negociação pelo centroavante Diego Costa. Diego Costa estaria bastante otimista com a possibilidade de vir jogar no Vasco da Gama, e uma coisa que selaria de uma vez por todas essa negociação seria aí a ida de Paulo Brax a Madrid para conversar pessoalmente, tete a tete, com o centroavante para tentar convencê-lo a vestir a camisa do Vasco da Gama. Fato é que hoje o próprio GE fez a apuração juntamente ao Vasco da Gama e também ao atleta, e é o seguinte, Paulo Brax até onde consta não embarcou para Madrid, não foi para a Espanha. Começaram aí alguns veículos maldosos que não são o GE, o Globo Esporte está apenas fazendo a parte dele, mas alguns veículos maldosos já estão colocando como negociação acabada, terminada, e eu vou explicar para vocês o que está acontecendo na real. É o seguinte, o GE apurou com o Vasco não quis pronunciar em relação a isso. A única coisa que foi percebida pelo GE é que a situação esfriou um pouco depois que Pablo Verratti chegou. Só isso, mas o próprio Vasco já alegou ontem que continua aí na briga pelo centroavante, uma vez que entende que ele mudaria, ele elevaria o nível técnico, o patamar da nossa equipe e pode ajudar bastante dentro de campo, obviamente, porque ele é um jogador de muita qualidade técnica. Mas diante disso tudo, o próprio GE também apurou juntamente ao staff do atleta, e é o seguinte, o Globoesporte.com não teve resposta em definitivo do atleta, se ele vem para o Vasco da Gama ou se ele não vem, ele não respondeu. A única coisa que o Globoesporte.com mencionou é a situação que, se Paulo Brax não for à Espanha, obviamente a negociação vai perdendo força, e isso é lógico. Agora a gente vai ter que aguardar aí as próximas horas, né, para saber o que vai acontecer em relação a Diego Costa, se realmente é verdade, o nome dele esfriou depois que Pablo Verratti chegou ao Vasco, ou não, se não tem nada a ver, se são só apenas especulações da mídia, enfim, muita gente mal intencionada, diga-se de passagem, sai falando muita coisa sem saber, outras pessoas não têm nem má intenção, mas são pessoas mal informadas, né, sai repassando qualquer informação antes de apurar se a mesma é realmente verídica ou não, mas essa informação, quem deu aí, tô até dando os créditos, né? A notícia foi o GE. Então é o seguinte, o Diego Costa ainda não respondeu o Vasco da Gama e Paulo Brax, até onde consta, não viajou para a Espanha para tentar sacramentar a negociação com o atleta. Agora, gente, ainda se tratando aí de especulações, a gente falou da questão do Diego Costa, né? Vamos pular esse tópico, até mesmo para não ficar também enfatizando vocês demais, que a gente vem falando todos os dias sobre esse assunto. Vamos falar agora sobre zagueiro. O Vasco, que teve aí uma negativa do zagueiro do Colón, né? Facundo Garcês, né, teve uma negativa pela questão financeira, que não foi aquilo que o Colón esperava. O atleta até queria vir jogar no Vasco, mas pela questão do valor que o Colón queria e a questão de tempo também, que a janela já estava se fechando, não deu tempo do Vasco sacramentar a contratação. Como assim, Álvaro Silva? Como não deu tempo? Gente, era para ter dado, né? Só que o que acontece é o seguinte, o Vasco contava aí, colocou todas as suas fichas contando que iria acertar com o Robert Rojas. Quando chegou aos 44 do segundo tempo,
a negociação melou, o River Plate não quis liberar o atleta. Aí o Vasco teve menos de 48 horas, no caso menos de 2 dias, para tentar a contratação de Facundo Garcês. Foi aonde não deu tempo e a contratação acabou melando. Diante dessa situação, tem outro zagueiro que começou a ser mapeado pela diretoria do Vasco e a diretoria do clube já entrou em contato com o staff do atleta, que é o outro zagueiro também argentino. Esse tem 34 anos, tem 1,90 m de altura e joga pelo lado direito, né, que é o que o Ramon Dias está precisando, um zagueiro que atue pelo lado direito. É o Federico Fernandes. Federico Fernandes, né, ele que teve passagens aí pelo Newcastle da Inglaterra, pelo Swansea City também da Inglaterra, teve passagens pelo Napoli da Itália, pelo Getafe, pelo Elche, etc. Por vários clubes aí conhecidos mundo afora. E ele, no momento aí, estava por último, né, estava no Al Duhail, não sei o certo a expressão, acho que é Al Duhail, do Catar, e atualmente se encontra sem clube, então ele pode aí assinar com o Vasco ou com qualquer outro clube, no caso aqui do Brasil, até 25 de agosto ele está livre no mercado. Fato é, como eu já disse a vocês, o Vasco vem ao mercado, o Vasco continua aí no mercado, o Vasco está precisando de um zagueiro que atue pela direita, isso é uma exigência de Ramon Dias, e obviamente todos nós torcedores a gente já vem percebendo isso há muito tempo. O Vasco ainda mapeia a situação de mais um jogador para o meio-campo, para a volância ali, primeiro, segundo volante. E imprescindivelmente, esse é o principal, que seria tão famigerada aí a cereja do bolo que o Zé Comé falou, que seria o meia, né? O meia de ligação, o meia de armação, o coração pulsante do time, o tão famigerado camisa 10. Então o Vasco corre aí contra o tempo, mesmo após a janela ter se fechado, para tentar mapear no mercado e conseguir aí sacramentar contratações para essas 3 posições as quais eu mencionei para vocês agora. E, gente, é o seguinte, o que vocês acham aí de Facundo Fernandes? Seria um bom nome? Sim ou não? Ele já tem seus 34 anos, tem 1,90 m de altura, passagem por vários clubes aí europeus. O que vocês acham aí? Seria uma boa? Sim ou não? Deixa nos comentários aí a opinião de vocês, a gente pode conversar sobre isso, galera. E é o seguinte, mudando de assunto, né? O departamento de futebol do Vasco, como eu já disse a vocês no vídeo de ontem, pode passar por mudanças e vai passar por mudanças, ao que tudo indica, nos próximos dias. O nome do nosso reizinho, né, o nome de Juninho Pernambucano, foi bastante ventilado aqui na Colina, em São Januário, nesses últimos dias, no caso. Né, assim que veio à tona que a 777 Partners tem interesse de fazer aí essa reformulação no departamento de futebol. Fato é que o Juninho Pernambucano já veio a público e já alegou que ele tem vontade, ele quer seguir carreira como treinador, como técnico. Então ele não tem vontade aí de ser um diretor de futebol ou de ser dirigente de clubes de futebol. A vontade de Juninho é aquele corpo a corpo, calor humano ali à beira do gramado. A mesma situação envolvendo aí o nosso também ídolo aqui da Colina, Felipe Maestro, né? Nosso ex-lateral esquerdo, ex-ponta esquerda, excelente jogador, todos vocês sabem de quem eu estou falando. E aí, diante dessa situação, outros nomes que a 777 Partners estaria aí cotando para assumir o cargo aí, esses cargos, né, no departamento de futebol, seria então o nome de Pedrinho, que atualmente é comentarista de futebol pelo Grupo Globo, e o nosso aí Felipe Maestro, ao qual eu acabei de mencionar, que atualmente é treinador, é técnico do Bangu do Rio de Janeiro. Então assim, a 777 quer trazer esses dois ídolos aqui do nosso Vascão para trabalhar no departamento de futebol. Deixa a opinião de vocês aí no comentário. O que vocês acham em relação a essa situação? Vocês acham uma boa, sim ou não? Na minha opinião, eu acho que para um ídolo tão grande do nosso clube entrar assim, para poder abraçar a 777, abraçar a SAF, ele vai ser o homem forte do futebol deles, né? Então é muito perigoso. É uma linha muito tênue, né? Caminha lado a lado, sucesso com derrota, caminha lado a lado. Por que isso, Álvaro Silva? Vou explicar para vocês, gente. Pelo seguinte fato, se eles entrarem para trabalhar para 777 Partners e continuar a mesma situação a qual a gente se encontra, ao invés da gente bater aqui em Paulo Brax e em Luiz Melo, nós vamos começar a bater em Pedrinho e Felipe Maestro, que são dois caras aí monstros na história do nosso clube. Isso não pode ser legal. Ainda mais se começar a aparecer um montão de coisa errada. Aí o torcedor vai começar a assimilar. Ah, então se tem coisa errada, os caras estão juntos, eles têm a ver com isso, né? Eles fazem parte, não sei o quê. Toda aquela teoria da conspiração que todo torcedor adora inventar em relação aos seus clubes. Então, gente, é muito perigoso, é bastante perigoso. Por outro lado, se esses dois camaradas aceitarem a vir para o Vasco da Gama, pode-se haver uma virada de chave, pode haver uma mudança na mentalidade, né, do futebol do nosso clube.
clube. Então a gente não sabe bem ao certo o que vai acontecer, porque tudo vai depender da 7777. Não é só contratar os dois caras e deixar eles ali e a empresa continuar fazendo um monte de lambança. Não vai resolver. Para colocar eles ali, a empresa tem que dar autonomia, tem que dar carta branca, tem que dar ali, né, o aval para eles trabalharem, dar um orçamento para eles trabalharem. Aí dentro disso eles vão conseguir trabalhar. Agora, se trouxer os dois, eles ficarem engessados, preciso comprar aqui uma caixa de Gatorade pro Sub-20 treinar. Ah, não pode comprar você não, tem que ligar lá para 777 primeiro para ver se eles deixam. Então não tá resolvendo. Então não vai adiantar nada, não vai resolver nada. Só um exemplo, tá, gente? Eu sei que não é isso, não é coisa do departamento de futebol, é só para dar um exemplo bem chulo assim, bem simples, sabe? Então, eu tenho medo de queimar os nossos ídolos com essa situação aí, envolvendo eles no nosso futebol, ainda mais essa situação da SAF, do nosso clube, é bastante polêmica, é ano de eleição. Eu, sinceramente, tenho as minhas ressalvas. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. E aí, como eu estava falando para vocês, a questão do Paulo Brax, como ele não foi para Madrid, muito está se colocando a não ida dele a Madrid, justamente por essa reformulação no departamento de futebol do Vasco. E se foi realmente isso, é uma bola fora muito grande da 777, porque vai mandar o cara embora agora na hora que ele ia fazer uma viagem, às vésperas da viagem, que ele buscaria aí uma contratação de alto calibre para o nosso elenco, ele estaria indo a Madrid. E se a 777 não deixou ele viajar por esse motivo para dispensá-lo, eu acho que foi uma bola fora deles, não em mandar ele embora, mas deveriam esperar as contratações em curso serem sacramentadas para depois sim dispensar ele, a não ser, isso é uma opinião minha, a não ser que já hajam aí outros funcionários da SAF do Vasco, no caso de Johannes Spurs e outras pessoas aí que competem ao departamento de futebol, a não ser que ficou a cargo dessas pessoas ir até Madrid para negociar com o Diego Costa. Mas fato é que se a 777 fizer uma chamada de telefone para o Diego Costa ou mandar um representante ali que não seja nem brasileiro, pode não pegar bem, pode ser que o Diego Costa nem venha para o Vasco, porque ele é brasileiro, ele sabe como funciona o futebol brasileiro, ele já jogou aqui no Brasil, ele sabe como que a coisa é, e nada melhor do que um brasileiro negociar com um brasileiro, né, gente? Então, a situação do Paulo Brax é vista aí com muita dúvida por alguns. Ainda não se sabe ao certo se Paulo Brax e Abel Braga vão permanecer no departamento de futebol do Vasco da Gama após essa reformulação no nosso departamento de futebol. Vamos aguardar aí as próximas horas, próximos dias, para a gente ver o desenrolar dessa história. Fato é que Paulo Brax aí prometeu uma entrevista coletiva, ele disse que só ia se pronunciar quando a janela se encerrasse. A janela já se encerrou, agora há rumores de que ele e o Abel podem ser demitidos por essa reformulação que pode acontecer no Vasco da Gama. E até agora, Paulo Brax não veio a público para dar explicações em relação a possíveis reforços, a negativas que o Vasco teve no mercado, a contratações que chegaram, enfim, para ele se explicar, né, como diretor de futebol do nosso clube. Então vamos aguardar aí o que vai se desenrolar, né, nos próximos dias nessa situação. Para a gente poder agora, gente, mudar de assunto, né? Para a gente aí virar a chavinha. Vamos falar então dos aniversariantes do dia. Gente, hoje tem três vascaínos aí fazendo aniversário. Vascaínos, assim, conhecidos no mundo da bola, né? Acredito que do outro lado da telinha aí deve ter vários outros vascaínos que devem estar fazendo aniversário hoje. Inclusive, meus parabéns, se tiver alguém hoje que está assistindo aí, meus parabéns para você, vascaíno, vascaína, que está prestigiando o nosso canal. E juntamente com vocês aí, se tiver alguém fazendo aniversário, quem também fez aniversário no dia de hoje foi o nosso cria da base, Ryan. Ele mesmo, né? O garoto aí, a joia do Vasco da Gama, o jogador mais novo a estrear no Campeonato Brasileiro, no futebol profissional. Fez a sua estreia com 16 anos, na sua segunda partida já conseguiu anotar o seu golzinho como profissional e hoje ele completa 17 anos, então parabéns, Ryan. Tudo de bom para você na sua vida pessoal e na sua vida profissional com a camisa do nosso Vascão, valeu? Tamo junto. E outro camarada que também fez aniversário hoje, só que esse aí não fez 17 não, ele fez mais do que o dobro. Foi o Gary Medel, ele completou hoje 36 anos, né, o nosso chileno, o nosso pitbull. Alô, hermano, meus parabéns para você aí. Tudo de bom também, feliz aniversário para você, que você seja o nosso pitbull aí, enjoado da colina, que você consiga ajudar a tirar a gente dessa situação, embora as chances sejam pequenas, quase nulas. Eu mesmo já falei aqui no canal que pra mim já caiu, mas assim, vamos acreditar, né, porque é um jogo após o outro, ainda faltam 22 partidas ainda, por que não? Então, tudo de bom para você, Gary Medel. E outro aniversariante é o Pimentel, gente, não sei se vocês vão se lembrar dele, ele atuou como lateral do nosso Vasco da Gama, fazia gols, inclusive, enfim, um bom jogador. Ele completou no dia de hoje 51 anos, isso mesmo, vocês podem ver aí na tela, eu coloquei essa arte.
homenageando aí ao nosso Pimentel. Lembrando que o filho dele há pouco tempo estava no Vasco, que joga na zaga, né? É o Eric Pimentel, joga na zaga. Ele foi atuar em Portugal, no Porto B, lá na terrinha, né? Então, meus parabéns aí ao Pimentel. Gente, é o seguinte, vamos agora mudar de assunto novamente, né? É o seguinte, o Vasco da Gama, gente, sofreu uma multa de R$72 mil aplicada pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Aí vocês perguntam assim, mas como assim, Álvaro? Que história é essa? É alguma coisa relacionada a São Januário? Poluição? Não, gente, nada disso. Sabe o que foi? Problema com o consumidor no programa de sócios-torcedores do Vasco da Gama. Na partida realizada entre Vasco da Gama e Palmeiras, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, os sócios torcedores não tiveram o direito de desconto no ingresso, esses direitos ali que seriam anunciados nos planos, né? Quando você vai ali assinar um plano como sócio torcedor, cada plano tem os direitos que aquele plano oferece. Fato é que no anúncio do jogo, anunciava aí que nos jogos com o mando de campo do Vasco da Gama, cada sócio, dependendo do seu plano ali, teria um percentual de desconto no valor do ingresso. O que aconteceu é que entre a partida Vasco da Gama e Palmeiras, esse desconto não ocorreu. Por quê? Porque o Vasco da Gama colocou errado, escreveu lá em jogos com o mando do clube, não disse qual estádio era. E como era no Maracanã, o Vasco da Gama não quis liberar essas gratuidades, esses valores promocionais para os sócios torcedores. Teve um torcedor, tá vendo? Não precisou nem de 80 mil. Perdão, gente. Um torcedor se sentiu lesado. Obviamente, se eu fosse ele, também me sentiria. E ele entrou com uma causa aí na justiça, no Procon, né? E foi dado o veredito aí que o Vasco da Gama está errado. Inclusive, o Vasco foi multado no valor de R$72 mil. E após acontecer isso, o clube, né, já mudou as regras do plano de sócios. Agora sim o clube menciona lá, com jogos, com mando de campo do Vasco em São Januário, né? Em São Januário. Então assim, ficou feio para a diretoria do Vasco, porque foi uma partida que o Vasco da Gama arrecadou quase R$3 milhões, lógico, isso é renda bruta, né? Mas foram quase R$3 milhões arrecadados, e o seu torcedor que carrega o clube nas costas, que paga o plano de sócio, que compra camisa, que compra ingresso, que passa perrengue para ver jogo, sol, chuva, né? Enfim, tá sem luz, o cara tá ali procurando um sinalzinho para tentar ver pelo menos o resultado do jogo no celular, e esse torcedor aí acabou sendo desvalorizado desde que a 777 Partners assumiu 70% do nosso futebol. Infelizmente, eu não quero ser clubista, não quero tomar partido político, não quero falar dessa situação, mas a verdade seja dita que depois que o nosso clube virou SAF, o torcedor deixou de ter voz no Vasco da Gama e o torcedor deixou de ter benefícios. Os únicos beneficiados nessa situação toda é justamente as pessoas que compõem a atual gestão do nosso clube. Então assim, é muito feio, fica muito feio. Sabe por que fica feio? Porque no dia de hoje, vou até colocar a arte aí na tela, a foto, no dia de hoje o Vasco presenteou o cantor de funk, o MC Kevin Cris, que é muito bom cantor, diga-se de passagem, um rapaz bem animado, vascaíno e tudo. O Vasco presenteou ele com a camisa 10, né, com o nome Kevin Cris atrás. Muito legal, muito bacana. Só que teve um torcedor na rede social que comentou assim, poxa, eu pago o plano de sócio torcedor não sei quantos anos, vou no estádio ver jogo direto, compro uniforme, faço de tudo. Nunca me deram uma bala, muito pelo contrário, até o nosso desconto que a gente tinha agora, eles estão cortando no valor do ingresso. E aí agora, só porque o cara é famoso, o Vasco tá dando camisa pra ele, tipo assim, eu não tiro a razão do Vasco dar o presente pro Kevin Cris, departamento de marketing, porque é um trabalho maneiro. Você vai lá apresentar um cantor que é famoso no mundo da música e esse cantor torce pro seu time, automaticamente já é um marketing aí, né, automático. A gente tem exemplo de vários outros artistas e cantores aí que são vascaínos aí, que acabam fazendo um marketing muito grande pelo nosso clube, né? Todas as vezes que eles aparecem na televisão, na rede social, enfim, e ou com a camisa do Vasco, ou falam que são vascaínos, enfim. Então, o marketing do Vasco fez legal em fazer isso. Agora, eu também não tiro a razão desse torcedor, porque a gente vem sendo esquecido nesses últimos anos. Eu sei que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas indiretamente acaba tendo, tá, gente? Então, vamos com calma. Mas assim, aí a gente acaba vendo o quê? Um torcedor aí, entre aspas, famoso, com privilégios, né? Ganhando privilégios aí do Vasco da Gama, e torcedores anônimos, assim como eu, como você, torcedores aí que amam o nosso clube, que fazem de tudo no dia a dia, que acabam não tendo reconhecimento, não se tem um bom time dentro de campo, não se tem um estádio à altura pra gente assistir um jogo de futebol, não se tem um plano de sócio justo, que seja legal, né? Enfim, toda essa situação. E ainda falando de plano de sócios, né? Pra gente estar pulando essa página, pra gente mudar de assunto, o SAC do Vasco da Gama, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor,
está muito, muito, muito ruim quando você tenta ligar para lá para tentar fazer plano de sócio-torcedor, para você tentar virar aí sócio estatutário. Está dizendo que está fora de rede, está em manutenção. Isso quando você consegue falar com algum robozinho que eles deixam lá. Essa matéria não sou eu que estou falando, já foi noticiada ontem, anteontem, por outros veículos importantíssimos esportivos, entendeu? Fato é que é o seguinte, só não vê quem não quer ver. A gente está entrando agora em agosto, não, já entramos em agosto, perdão. As eleições do Vasco estão chegando. Por que vocês acham, então, que está muito difícil, está quase impossível de conseguir virar sócio do Vasco agora? Não é que o Álvaro Silva quer virar sócio não, viu gente? Muito pelo contrário, estou fazendo até campanha zero para essa diretoria mesmo sumida aí de dentro do nosso clube. Mas é porque eles sabem que de agora em diante, quem se tornar sócio estatutário, vai ter direito a voto. E aí quem tem direito a voto pode tirar eles do poder. Por isso que eles estão deixando o sistema fora do ar. Então chega a ser ridículo. Chega a ser muito, muito feio, sabe? Com segundo, terceiros interesses aí pessoais dessas pessoas sendo sempre colocado à frente aí dos interesses aí do nosso clube, né? Chega a ser patético. É patético essa situação. Galera, mudando de assunto, virando a chavinha para a gente estar falando aqui de mais um jogador aí que saiu agora há pouco à noite. Já falei dele uns dias atrás e vou falar de novo. É do tão famigerado camisa 10. Quem seria esse, Álvaro Silva? Gente, Luciano Vieto. Luciano Vieto, que estava no Al Hilal da Arábia Saudita, atuava ali com o Ramon Dias, se encontra sem clube até o atual momento. O Vasco da Gama, há mais ou menos 20 dias atrás, oficializou uma proposta para ele. Ele se animou bastante com a ideia de vir jogar no Brasil, no futebol brasileiro, de atuar no Vasco da Gama. Entrou em contato com o Ramon Dias, né? Estava indo bem a negociação. Fato é que a família dele atualmente mora na Europa. E eles querem seguir morando na Europa. Então isso está atrapalhando. Um entrave na negociação seria justamente isso. A família do atleta não tem como prioridade no momento, como plano de vida, vir morar no Brasil nesse momento. Eles querem continuar residindo na Europa, com toda a sua vida, sua rotina, e eles querem aí que o atleta encontre algum clube para ele atuar na Europa, que fique mais fácil, né, a locomoção ali. Lembrando que na Europa hoje em dia você pega um trem-bala, você com 40 minutos, uma hora e meia, você já está em outro país, dependendo do país ali, até menos, né? Então, fato é que veio a público hoje, através do canal do Pedrosa, que o Vasco da Gama não deixou de negociar com o Luciano Vieto. O Vasco da Gama não descartou o nome do meia ainda. Ele chegaria para ser camisa 10 titularíssimo, né? É outro jogador aí, pô, esse sim, na minha opinião, seria uma cereja do bolo, né? Melhor do que Manuel Lanzini, inclusive. E a proposta que o Vasco fez para o Luciano Vieto agradou muito ao atleta. E segundo informações que acabaram de sair agora há pouco, é de que o atleta não deve receber mais propostas do mercado europeu. Parece então que agora o Vasco passa a ganhar mais força aí na situação pela contratação do meia Luciano Vieto. E outro jogador que o Vasco também especulou, mas esse também não tem chance de vir, porque já fechou a janela, já se encerrou, que ele se encontra no Valência da Espanha, né? Eu vou até pegar minha colinha aqui, é o Samu Castillo. Samu Castillo, ele é ponta, né? Ele é ponta esquerda, né? E tem 28 anos e atua pelo Valência da Espanha. Ele logo de imediato não quis negociar com o Vasco, simplesmente pela posição do nosso clube na tabela, que a gente é o último colocado. Então assim, a gente mais uma vez acumula negativas aí, ou em relação ao nosso momento na tabela, que é péssimo, né? Ou em relação aí à nossa fase financeira, que já não vem boa há muitos anos. Então são várias negativas e eu fico triste em falar isso. Fico muito triste mesmo, porque eu, quando eu era mais novo, mais garoto, eu era acostumado a ligar a televisão, ligar o rádio e escutar os veículos esportivos dizerem assim: o Vasco acaba de dar um chapéu no Grêmio e acaba de contratar um camisa 10. O Vasco dá um chapéu no Fluminense e trouxe o centroavante fulano de tal. Antes era assim, hoje em dia está sendo tudo ao contrário, né? Hoje em dia, infelizmente, a gente especula, a gente acerta, a gente quase contrata quando chega na hora H. Ou o clube não libera, ou o empresário acha um clube que vai pagar mais, ou o atleta não quer vir pela situação que a gente se encontra dentro de campo. Então é muito triste, né? É muito triste a gente chegar num momento assim. E uma coisa que está ajudando, uma pessoa que está ajudando bastante o nosso clube nesse momento é o nosso treinador aí, Ramon Dias, né? Porque ele conhece Luciano Vieto, Robert Rojas, o zagueiro do River. Se viesse, iria vir justamente por conta de Ramon Dias. Enfim,
Fato é que a gente se encontra ainda sem camisa 10, existem vários jogadores aí que jogam de meia cancha, no meio campo de camisa 10, que estão livres no mercado, existem vários centroavantes livres no mercado, vários jogadores de construção, de ponta, direita e esquerda, tem vários jogadores livres, só que esses jogadores que estão livres, tem dois tipos de jogadores livres no mercado nesse momento. Aquele jogador livre, que está livre porque não tem qualidade técnica, ou até tem, mas é muito limitado, né? Que chega aí para compor elenco e olhe lá, só para jogar rachão e só, né? E aquele nível alto, que já é o nível de Diego Costa, que é o nível de Pastore, que é o nível de Luciano Vieto, que são esses outros jogadores aí que já são prateleira alta, mas eles estão livres no mercado porque não quiseram assinar com uma série de clubes, estão dando um tempo na sua carreira, estão curtindo a sua vida pessoal. Se aparecer um projeto interessante, eles vão para coisa de 6 meses, 1 ano, depois curte de novo. São jogadores que já estão em processo ali já de começar a tirar o pé, né, para já começar a entrar ali naquele ritual de aposentadoria. Mas fato é que jogador bom é caro e jogador caro nem sempre é bom. Um exemplo disso são as contratações que às vezes chegam no Vasco aí, jogadores que ganham 50, 100, 200 mil, que não entregam, né? Às vezes a gente vê um garoto da base que ganha 10, 15 mil entregando muito, muito mais. Antes da gente estar encerrando aí, outra notícia também que acabou de sair quentinha é que um clube da MLS, da Major League Soccer, né, do lado dos Estados Unidos, teria se interessado por Gabriel Peck, mas os valores aí não teriam agradado a diretoria do Clube Cruz Maltino, por isso as tratativas não avançaram. Ainda bem, diga-se de passagem, que Gabriel Peck, na minha opinião, é um atleta muito importante no nosso elenco e eu quero ver ele vestindo a nossa camisa em uma fase melhor, em um momento melhor do nosso time. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal, vascaíno desde sempre. Tamo junto e é nóis, valeu!